Boa noite. Estamos iniciando o Tema Direito de hoje. Convidei para conversarmos sobre novas mídias e democracia a professora Liege Alendes de Souza, minha colega aqui da Unifra, e que está fazendo doutorado na Unisc exatamente sobre esse tema. Novas mídias e democracia. Professora Liege, seja bem-vinda ao Tema Direito. E eu já saio fazendo uma pergunta. O que as novas mídias têm a ver com a democracia? Muito bem. Obrigado pelo convite, professor Blattes. É uma honra estar aqui com o senhor. Tem tudo a ver. A gente tem falado bastante sobre democracia, não é de hoje, desde a antiguidade que se discute, que se refere sobre o tema. E essa democracia ela tem mudado com relação ao tempo, tendo a inserção das novas mídias, a sua participação nesse contexto. O que a gente entende por novas mídias, para começar a explicar um pouquinho sobre isso? Normalmente, quando se fala em mídias, a gente tem ideia das mídias tradicionais, as mídias clássicas, como jornal, TV, mídia impressa. A partir do advento da internet, as mídias elas acabam se configurando de um outro modo. A gente não tem mais apenas as mídias tradicionais. Nós temos ao nosso alcance as mídias mais modernas, nupérrimas, as novas. E com uma diferença que as mídias modernas elas são interativas, quer dizer, eu posso dialogar com ela, não? Exatamente, esse é o grande diferencial das novas mídias em relação às mídias tradicionais. É o quanto ela possibilita aos usuários participarem, interagirem com qualquer tipo de conteúdo. E a gente se apropria dessa facilidade trazida pela própria tecnologia para se discutir a questão da democracia. A gente sabe que a democracia representativa, no modelo que nós temos constitucional estabelecido no nosso Estado hoje, ela é uma democracia já cansada, a gente entende que ela é insuficiente. As pessoas não querem mais simplesmente o exercício do direito ao voto. As pessoas querem muito mais do que isso. É porque hoje o eleitor vota no candidato e dá uma procuração por prazo determinado para ele e o candidato não tem mais compromisso com o eleitor, né? Exatamente, isso é uma carta em branco, né? É um cheque em branco, assino e mando, vai lá e me representa. O que a gente percebe é que essa representação ela está dissociada efetivamente do agir do poder do político, do poder que ele recebe, com relação ao querer do representado, que é o povo. E a mídia ela vai ter essa possibilidade de fazer uma aproximação maior. A gente conversa e fala muito e lê muito sobre o assunto e a gente percebe que se antigamente se falava em política apenas em locais restritos e por pessoas que tinham interesse determinado, a maioria dizia eu não gosto de política, eu não quero falar em política, hoje as pessoas têm uma maior interação. Qualquer notícia que seja reportada, seja por meio de televisão ou pela própria rede social, as pessoas podem compartilhar, podem curtir e o melhor, podem comentar. Então, tudo isso traz e agrega uma maior qualidade ao debate, na discussão sobre a nossa própria democracia. E também permite que se saia da mão dos oligopólios que dominam os meios de comunicação. Exatamente, isso é perfeito. Se até então eu apenas recebia aquela notícia pronta e pré-formatada pelos grandes órgãos de imprensa, a partir de agora eu posso me manifestar contrário, porque antes o que eu tinha? Eu tinha uma mensagem, eu tinha um emissor e eu tinha vários receptores que pegavam aquela mensagem, liam, entendiam, às vezes nem tanto, e aquilo ali ficava no âmbito individual. Hoje, o próprio leitor, ele é ao mesmo tempo receptor, emissor e também vai mandar sua mensagem adiante, porque eu pego uma leitura, uma reportagem feita e em cima daquilo ali eu vou desconstruir, eu vou dar minha opinião, eu vou compartilhar se eu achei legal, eu vou compartilhar para mostrar ou apontar alguma falha. Então, essa interatividade é algo que se conquistou recentemente com o advento dessas novas mídias, especialmente as mídias sociais, e que eu acho que sim, é o grande diferencial para a nossa democracia no porvir. Mas a relação desta nova mídia, deste novo meio de comunicação, com as manifestações de rua? Isso é excelente. A gente percebeu já, por algumas obras que já trabalham bem, já desenvolvem bem esse tema,
o quanto as novas mídias têm apresentado uma centralidade nesses movimentos sociais. Não só aqui no Brasil, mas a gente teve, por exemplo, a Primavera Árabe, que foi o estopim desses movimentos sociais. Num regime totalmente fechado, né? Absurdamente fechado. E aí a gente fala, olha como a coisa da tecnologia ela é interessante. Lá naqueles países onde eu tive deflagrada a Primavera Árabe, são países onde as pessoas ainda estão lutando pelos direitos de primeira dimensão, são os direitos de liberdade. Nós aqui no Brasil, na nossa realidade, nós já temos esses direitos consagrados constitucionalmente, a gente já fala lá em inteligência artificial, em direitos de quinta geração. Mas com realidades tão distantes e tão distintas, os povos se utilizaram do mesmo veículo que foi as mídias sociais para levarem para os governos as suas insatisfações e os seus pleitos, as suas lutas. Então, hoje, a gente sabe que qualquer movimento social chamado pela internet, ele tem um alcance incrível e ele pode, sim, incomodar muita gente, né? E ninguém depende de uma concessão de alguém para poder divulgar a sua ideia. Qualquer um pode divulgar. Agora, por outro lado, Liege, aí tem uma outra questão. Essas mídias, elas não têm nenhum filtro. Né? Então, o sujeito pode ir ali e lançar grandes mentiras, grandes inverdades, enfim, porque não há nenhuma edição, não há nenhum editor responsável. Né? E, portanto, as mídias, elas, embora sejam absolutamente democráticas, elas também trazem muito lixo junto. Né? Ah, sim, isso sempre acontece. Mas tu sabe que eu ainda não consegui refletir se isso é bom ou se isso é ruim. Não, eu acho que é bom. Só que nós temos que ter a ideia de que isso presta e isso não presta, né? Da onde é que surge isso? Exato, porque aí se falou muito na questão do marco regulatório da internet, que é uma legislação de 2014, e aí o que se discutia na época que se queria amordaçar a internet. Eu acho que o que a internet tem de bacana é justamente isso, que as pessoas, por mais absurda que sejam suas ideias, elas podem se manifestar. É óbvio que aí eu tenho outros meios no direito para coibir absurdos injurídicos, ofensivos, que firam a honra. Até esses dias a gente estava falando a questão em sala de aula da violação à intimidade das mulheres. Sim. Marido e mulher, ou namorado, que é mais comum, um filma o outro em um momento de intimidade, joga na rede social e acaba com a honra dessa pessoa no sentido de uma exposição, de um direito à privacidade e intimidade. Eu tenho meios para coibir isso, já no direito, muito pacificado, então não é um problema o fato de que a mídia da internet aceita tudo. E eu acho que ela é um instrumento positivo porque muitas vezes as pessoas acabam buscando ali formas de se informar. E que nem sempre eu vou ter condição, ou vou ter interesse e acesso a outras formas de mídias. Nem todo mundo gosta de ler um jornal, nem todo mundo busca uma leitura de jornal qualificada, mas ali, bem ou mal, eu estou tendo acesso à informação. A gente está criando uma nova geração de pessoas. Embora eu tenha muita gente que pegue a notícia pela orelha, né? Eu só leio a chamada principal. Só lê a manchete e sai... E sai dialogando sobre aquilo, discursando. Mas eu acho que é uma mudança, é muito recente, é um processo muito novo. Se a gente pensar da origem histórica da internet, a internet surge em 1969, lá no contexto da Guerra Fria, ainda no Departamento de Defesa norte-americano. Olha de 69 para cá, o que isso evoluiu. Bom, eu que sou mais velho, eu posso dizer assim, ó, em 1994, eu comprei o primeiro computador para o escritório e não tinha internet. 96... se tinha internet de escada, que era um horror. Né? O cara tinha uma linha de telefone e tinha que discar. Hoje, qualquer pessoa tem internet no telefone, tem internet em casa, tem wireless, quer dizer, e nós estamos achando que está lenta. É exatamente isso. É uma mudança de postura. Eu te digo, claro, quando eu entrei na faculdade, na Federal, em 2000, que é o ano que eu ingressei como ingressante, a gente só tinha um laboratório que tinha acesso à internet e que os alunos podiam usar por 15 minutos, porque tinha um trânsito, um fluxo muito grande. Hoje todo mundo tem acesso, hoje é difícil uma família, por mais humilde que seja, que não tenha no seu bairro uma lan house que permita acessar a rede de computadores. E aí o grande sucesso das redes sociais nesse espaço que se criou. E eu acho que hoje a internet é, sim, um espaço público de discussão sobre política e sobre democracia. Poderia-se fazer uma analogia entre a internet e a Acrópole grega?
Ágora. Ágora, desculpe. Ágora, né? A Ágora grega. Se pode pensar. Porque é a praça pública, né? É o espaço. É o espaço público. Qual era a diferença que a gente tinha? Quando a gente fala na Ágora grega e a gente fala da democracia direta, onde Atenas é o principal expoente da antiguidade, a gente fala da participação das pessoas direta. Eu ia lá para aquela arena, para aquele espaço, e lá todo mundo podia se manifestar da sua opinião e as decisões públicas eram tomadas a partir daquelas deliberações. Não tinha ninguém que impunha a vontade sobre o outro. Não havia um intermediário como é o político brasileiro hoje, né? Que é o meu intermediário, é a espécie de um santo. Exatamente. Então, naquele momento, claro, eu tinha uma população que chegava a 80 mil pessoas, só homens votavam. Só homens votavam, só quem tinha bens votava, etc. Né? Tinha toda uma distinção com o direito de quem podia participar. Mas guardadas as devidas proporções, a internet hoje, ela propicia sim que as pessoas participem mais diretamente. E nós temos, inclusive, instrumentos já bem estabelecidos para fomentar essa participação. Sobre isso, nós estamos encerrando o primeiro bloco. Eu estou entrevistando a professora Liege Alendes de Souza, que é doutoranda exatamente nesse tema das novas mídias e democracia. E nós vamos deixar para o segundo bloco, para que o nosso telespectador fique com aquele gostinho de esperar um pouquinho, de que as mídias sociais, elas se refletiram inclusive nessas eleições que se realizaram agora, porque inclusive alguns partidos que eram tidos como nanicos e absolutamente sem possibilidade de expressão, acabaram tendo representação na Câmara dos Deputados, coisa que nunca conseguiam, né? Por quê? Porque graças às redes que dá para eles uma possibilidade que o tempo de televisão e rádio não dá. Perfeito. Vamos abordar esse assunto na nossa volta em um minuto. Fique conosco. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o Tema é Direito. Este é o segundo bloco do programa de hoje. Este nosso programa é reprisado nas quintas-feiras às 22h30 e nos sábados também às 22h30. E você pode assisti-lo a partir de terça-feira no canal YouTube da TV Unifra. A minha convidada de hoje é a professora Liege Alendes de Souza e a professora é doutoranda em Novas Mídias e Democracia pela Universidade de Santa Cruz. Falamos no primeiro bloco que nós iríamos falar das mídias, novas mídias e a política. Perfeito. Pois então, com a palavra a professora Liege para nos dar a sua abordagem das novas mídias e a política dos dias de hoje. Perfeito. Olha só, para a gente fazer um pequeno retrospecto de como as novas mídias começaram a ser utilizadas para a campanha política, o primeiro expressivo candidato que fez uso dessas mídias, foi Barack Obama. Na eleição dele em 2008, ele criou o site mybarackobama.com e lá ele apresentava suas propostas, ele se apresentava e ele também arrecadava dinheiro para a campanha, arrecadava recursos. Foi um sucesso estrondoso e ali a gente tem um marco da primeira vez que se utilizou essas mídias de forma mais direta para fazer campanha política. Nas eleições anteriores no Brasil, de 2008 para cá, a gente já teve alguma coisa de manifestação pelas mídias sociais,
Mas nesta eleição que acabou de se realizar, esse primeiro turno e também eleição para deputado estadual federal agora, a gente percebeu muito maciçamente o uso das mídias sociais, especialmente a página do Facebook e do Twitter. Pegando os candidatos a presidente da República e governador do estado, todos aqueles que tinham maior inserção, maior representatividade, todos eles, e até os mais nanicos, como a gente diz, pertencentes a partidos não tão conhecidos ou figuras não tão conhecidas do grande público, têm nas novas mídias, especialmente no Facebook e no Twitter, possibilidade de fazer a sua propaganda de forma mais barata, mais econômica, porque o custo é bem menor do que um custo de um programa de televisão. E dialética, né? Exatamente, e fora isso ele não tem tempo limitado, né? Sim. Ele pode estar o tempo inteiro bombardeando os seus eleitores sobre informações da sua campanha, onde é que ele vai estar, onde é que ele não vai estar. Então, a dinâmica que se deu às campanhas com relação a isso na internet foram sem igual. Eu acho que esse é um momento muito interessante para essa participação. Nós temos no governo do Rio Grande do Sul uma iniciativa pioneira no Brasil, que se chama Governo Eletrônico. Foi instaurado esse Governo Eletrônico, Gabinete Eletrônico. É o mesmo gabinete digital? É o gabinete digital do Tarso Genro do PT, em 2011. É uma iniciativa fantástica porque eu tenho a partir dali o que a gente chama de e-participação, e-democracia, no sentido de que, a partir dessa participação mais direta da população, a população tem acesso a ver como é que estão as obras públicas, informar quais são as suas demandas, participar da elaboração de políticas públicas. Então, efetivamente, eu tenho uma participação mais qualificada. Eu não tenho aquela participação meramente formal. Eu tenho uma participação das pessoas dizendo o que querem, o que desejam. E é uma iniciativa pioneira do estado do Rio Grande do Sul, que isso é interessante, e nós já temos esse gabinete digital desde 2011, e pouca gente conhece. Eu ouço falar muito no gabinete digital, mas efetivamente não sei do que se trata e não sei como é que funciona. Tu podia nos explicar? O gabinete digital ele tem ferramentas interativas interessantíssimas. Eu posso acompanhar obras, tem a seção de tipo Fique de Olho, então onde eu acompanho o andamento de obras importantes, se pode fazer denúncia, se analisa ali quais são as políticas que o governo tá adotando, quais são os projetos. Ou seja, eu tenho um panorama do governo do estado, mas não é apenas um meio informativo, não é simplesmente uma web informação. Sim. Eu tenho participação porque o leitor, o internauta, ele pode se manifestar. Ele pode curtir, ele pode compartilhar, ele pode mandar vídeo, ele pode postar suas reclamações. Então eu tenho um canal direto, tem até um... E as outras pessoas, se eu fizer uma reclamação, um outro que acessar tem acesso à minha reclamação? Não diretamente, assim, mas eu tenho um mediador do site que ele recebe, eu tenho possibilidade de mandar pergunta, tem o governador responde, então é bem interessante, tem que mexer ali no gabinete digital, porque eu tenho possibilidades de democracia, que a gente chama hoje de e-democracia, né, que é a democracia eletrônica. Então, é um passo ainda um pouco isolado, não são todos os estados que têm, mas eu acho que é uma tendência, que a gente vai ter sim essa participação maior das pessoas e também do próprio governo nas mídias sociais, por meio da internet, do uso dessas tecnologias. E hoje, o que nós temos assim de ponta nessa questão? O Facebook e o Twitter ainda? Ainda, tem novas redes sociais surgindo, como sempre tem, né? Mas elas não ganharam a visibilidade ainda. Ainda não. A gente diz que são mídias que conseguem trazer um grande número de usuários em massa. Então, se tem outras iniciativas, se tem o Instagram, por exemplo, para postar fotos, eu tenho o YouTube para vídeos, mas na plataforma de rede social, o Facebook ainda domina. E aí ele tem a possibilidade, que é uma coisa bem bacana do Facebook, que a gente cria páginas pessoais. Sim. Então, os candidatos têm as suas páginas pessoais, as suas páginas no Facebook, e criam, vinculadas a ela, outras páginas para fazer propaganda, por exemplo, das suas campanhas políticas. Então, as ferramentas do Facebook estão sempre sendo desenvolvidas para trazer mais utilidade para o usuário, que acaba, assim, ficando meio que viciado nessas plataformas, né? Às vezes a gente pensa como é que hoje a gente conseguiria viver sem uma plataforma de internet. Vou fazer uma pergunta que eu sei que é de difícil resposta taxativa,
Porque há muito tempo já deram o rádio por morto quando surgiu a televisão, deram o cinema por morto quando surgiu a televisão. Atualmente, estes meios eles vão se interligar, eles também vão assumir, porque a televisão vai assumir... Nós já temos nas televisões a cabo e por assinatura a possibilidade de assistir o filme que quiser, a hora que quiser. Né? Esta modernidade vai chegar à televisão aberta, ao rádio aberto, para ele ser mais interativo, mais, digamos assim, mais próximo da internet? Eu acho que sim. Eu acho que já, inclusive, temos exemplos disso. Quantos jornais que nós temos o jornal impresso e temos também o jornal na página do próprio site do jornal, que veicula as mesmas notícias. Então, aqui em Santa Maria, nós temos 2 grandes jornais que têm as suas páginas na internet e as pessoas acessam. A interatividade pela TV já é uma possibilidade para quem tem acesso à internet na TV. A TV já tem esse recurso. Acho que sim, acho que no futuro nós vamos ter essa interação entre, no mesmo momento em que se passa um programa, se possa dialogar com ele direto pela TV. A gente tem agora por aplicativo de celular, né? Porque é o que eu ia te dizer. Hoje em dia, o celular é tudo, menos telefone. Se nós pegarmos o celular, o que ele menos faz é o trabalho de telefone. Ele faz de tudo. Nós ainda vamos chegar um tempo em que a televisão, o que menos vai se fazer vai ser assistir televisão, porque ela vai estar interligada, ela vai ser uma tela de computador, onde tu também vai assistir alguns programas abertos. Né? O restante tu vai poder manipular, dizer o que tu quer assistir, a hora que tu quer assistir, como é que tu quer assistir. Eu acho que isso é a democratização dos meios de informação e comunicação também, né? Se há um tempo atrás a gente ficava adstrito a receber informação pronta e fechada e acabada de 1 ou 2 redes, dependendo da localidade onde a gente morasse, hoje essa informação ela é muito mais plural. Eu tenho como acessar a informação que eu quero e ela é instantânea. Eu acho que isso é o barato da internet, porque ela me traz uma informação no momento que a coisa está acontecendo. Certo. A história do ao vivo na internet, ela é sempre ao vivo, né? Porque eu sempre consigo ter essa resposta imediata. E acho que isso é uma tendência. Hoje, se a gente for pensar em democracia, se a gente for pensar em participação política, eu não consigo vê-los dissociado da questão da tecnologia. Qual é a ligação que se pode fazer entre tudo isto, né, e a posição do direito hoje? Porque o direito também, o direito por si só, ele é conservador. Né? E nós estamos vendo o seguinte, que esta comunicação, ela está chegando nos processos eletrônicos, ela está chegando nos tribunais, ela está chegando nos fóruns e cada vez mais hoje o direito está sofrendo essa influência. E você, como professora de direito, que está fazendo esse doutorado, como é que tem visto esta interação do direito com essas novas mídias? Inclusive nas publicações jurídicas. Né? Exatamente. Porque quando eu me formei, o advogado tinha que ter uma biblioteca. Hoje a biblioteca é só para bonito, a gente manda fazer a biblioteca para bonito, porque tudo está na internet. A vida da gente está no computador e está na internet, né? E aí eu engato outra pergunta. E a confiabilidade disso? Pois é. Essa interação, o direito está sempre atrasado, né, Blas? A gente sempre fala que o direito, primeiro a sociedade evolui, primeiro a sociedade passa por problemas, para depois o direito vai regular. Correr atrás. No nosso caso específico, eu acho que já está muito atrasado. Eu acho que o direito já devia ter se apropriado dessas tecnologias há muito mais tempo. O problema é que acaba nos trazendo uma sobrecarga absurda de trabalho. Se antes a gente se condicionava a trabalhar no horário do expediente do escritório do fórum, hoje em dia não tem mais isso. A gente trabalha nas férias, a gente trabalha sábados e domingos e feriados. Então, realmente, isso trouxe para o direito uma sobrecarga ainda maior para os profissionais trabalharem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que facilita. Eu acho que é muito mais fácil eu ter o processo ali à disposição do que eu ter que ir ao fórum para buscar. Então, eu acho que para o direito vai ser muito bom. Eu sou uma defensora dos processos eletrônicos. Eu acho que vai ser bem legal. Muito bem. Nosso tempo está se esgotando. Eu quero te agradecer, Liege, pela gentileza de acolher o nosso convite. A professora Liege Aliandes de Souza é professora aqui na Unifra e é doutoranda em novas mídias e democracia. E foi este o tema que nós tratamos hoje no decorrer do programa. Se você não conseguiu ver o programa na íntegra, veja as reprises que vão ocorrer quinta-feira às 22h30 e sábado às 22h30, ou então a qualquer momento depois de terça-feira pelo canal YouTube da TV Unifra.
estamos, de certa forma, inovando e sendo uma nova mídia. Exatamente. Né? O programa vai ao ar agora, mas você pode ver a hora que bem entender. Agradecemos a sua audiência, mais uma vez a professora Liege, e convidamos você para estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, com outro O Tema é Direito. Muito obrigado.